E quero contar para vocês que essa palavra ela surgiu na sexta-feira retrasada. Nós tínhamos marcado aqui na igreja um café com os pastores, que é uma reunião que a gente faz com os novos. Mas aí não tinha nenhum novo que tenha confirmado para vir. A gente falou, então vamos fazer com os velhos mesmo, né? Fazer um café com os irmãos. E nos reunimos lá em casa, foi muito gostoso. E a Joane trouxe um testemunho que aquilo ficou ecoando no meu coração todos esses dias. E daí que surge a palavra de hoje. A Jo, ela compartilhou que ela não queria saber da igreja. Vou contar aqui, tá, Jo? A Joane contando pra gente que ela, já há muitos anos atrás, pouquinhos anos atrás, quando era adolescente, ela não queria saber de igreja, né? Tinha aversão a tudo que tinha a ver com crente, com o evangelho. Só que alguns amigos, amigas dela começaram a ir à igreja. E quando eles iam ao culto, eles voltavam muito felizes. Eles vinham com uma alegria, eles vinham com uma felicidade. E ela compartilhou com a gente que aquilo começou a dar uma irritada nela. Falou, meu Deus, que alegria é essa? O que acontece que esse povo vai para a igreja e volta tão alegre? E vem na minha casa ainda. Ele falou, então eu vou lá só para ver o que acontece, que eles voltam tão alegres assim quando vão à igreja. E aí Deus encontrou, né, nossa amada aqui, Joane, e ela pôde receber, e ela estava testemunhando para a gente o quão alegre, a alegria de ter o Senhor, a felicidade de poder fazer parte de uma igreja, e foi tão lindo. Mas o que me marcou é que ela falou, quantas vezes a gente perde essa alegria? Quantas vezes começa a se tornar banal o ir à igreja? Começa a se tornar banal a gente ter Jesus. Outras coisas parece que dão mais ânimo, até coisas boas. E ela compartilhava isso como ir no parque com as crianças, passear, férias, tantas coisas boas, lícitas, mas que muitas vezes nos deixam até mais felizes do que um convite para a igreja ou adorar a Deus. E eu fiquei pensando naquilo, aquilo começou a mexer com o meu coração, e eu comecei a falar, Deus, eu não quero perder a alegria. Não me permita jamais perder a alegria de ter Jesus, a alegria por ter sido alcançada, a alegria por ser alguém que foi resgatado, que não merecia nada, mas que o Senhor nos alcançou. E daí surge essa palavra de hoje. E a Jojo, semana passada, esteve aqui, abriu o culto para a gente, falou sobre a alegria. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a alegria do Senhor. Quantos querem receber a alegria do Senhor? Amém? Posso ouvir um amém assim, de quem quer a alegria do Senhor? Amém. Amém, glória a Deus. E nós estamos lendo nesses dias o livro de Filipenses, então vamos para Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Filipenses é chamado o livro da alegria. E é uma carta escrita, inspirada por Deus, pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso. Os estudiosos acreditam que ela foi escrita durante o momento que ele... não foi a última prisão. A última prisão é quando ele escreveu Timóteo, segundo aos Timóteo, e depois ele é morto por causa do evangelho. E aqui ele ainda foi solto depois dessa prisão, quando ele escreve Filipenses. E ainda que naquela situação difícil que ele vivia, ele escreve sobre alegria. E aqui eu quero te convidar a ler Filipenses, capítulo 4,
versículo 4. A palavra de Deus diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Aqui o texto ele fala da alegria como um chamado de Deus para o cristão. A alegria como um chamado de Deus para mim e para você. Ao entregarmos nossa vida a Deus, nós somos chamados a muitas coisas. E entre as coisas que nós somos chamados a sermos alegres. Alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. E a palavra de Deus, ao nos chamar à alegria, ela também nos ensina como viver essa alegria. Nós, graças a Deus, e se você ainda não sabia disso, eu quero te dizer que nós já entendemos que não tem problema nós termos tristezas. Tem momentos que a gente não vai estar alegre. Tem momentos que nós sentimos tristeza. Só eu ou você também? Todo mundo aqui tem tristeza? Nós também passamos por tristezas. Então, graças a Deus que nós já fomos livres da religiosidade, de acreditar que, porque eu sou crente, não posso ficar triste. Mas uma verdade que o Senhor tem queimado no meu coração é que não é porque nós temos direito à tristeza, ou não é porque passamos por tristeza, que devemos deixar de lado o chamado a sermos alegres. Não devemos deixar de lado o chamado de Deus para a alegria. E hoje eu quero dividir com vocês verdades da palavra de Deus que nos ensinam sobre a alegria. Mas antes eu quero fazer uma oração. Quero te convidar, você que está aqui, que quer ser cheio hoje da alegria que vem de Deus. Se você puder fechar os seus olhos, abraçar seu coração. Eu quero orar hoje por você, Senhor Deus. Eu oro agora pelo óleo de alegria que vem do teu Espírito. Deus, eu posso contar piadas, posso fazer coisas, talvez alguns saiam daqui até felizes, mas não é essa alegria que nós estamos falando. Nós queremos provar mais e mais da alegria que vem do teu Espírito Santo. Eu oro por alma leve, pessoas que têm vivido pressões, que têm roubado a alegria. O Senhor vindo hoje com bálsamo, o Senhor liberando alegria do céu, e que o Senhor nos ensine a encontrar a verdadeira alegria que vem do Senhor. Amém? Nós cantamos aqui agora. A alegria está no coração de quem? Eu já conheço o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor. Eu já conheço. Amém? A alegria de quem já conhece a Jesus. E essa é a primeira verdade que precisa estar marcada nos nossos corações. A alegria por ter o Senhor. A alegria por ter a palavra do Senhor. A alegria pela presença. Eu quero te convidar a abrir no Salmos 28:7. Salmos 28:7. A palavra de Deus diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia
e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Quando nós nos lembramos que o Senhor é a nossa força, quando nós nos lembramos que Ele é o nosso escudo, quando a gente fala coração, quem aqui conversa com o próprio coração? A Bíblia ensina que a gente deve conversar com a nossa alma, com as nossas emoções. Você fala, coração. Fala aí pro seu coração, coraçãozão. Confia no Senhor. Dele recebo ajuda e o meu coração se exulta de alegria, aquela alegria que vem da confiança. O apóstolo Paulo ali em Filipenses podia estar em prisões, podia estar em algemas, mas o coração dele se enchia de alegria, porque ele falou, o Senhor vai me ajudar. O Senhor está trabalhando nessa situação. O Senhor nunca perde, mesmo que as circunstâncias pareçam tão difíceis ou desafiadoras. Quem conhece aquele texto, a alegria do Senhor é a nossa força? Esse texto ele está lá no livro de Neemias 8:10. Neemias 8:10. Quem aqui sabe ou se lembra do contexto? O que ele estava falando? Por que ele falou? Em que circunstância Neemias falou? Neemias 8:10, que o Senhor é a força. Aquele povo, eles estavam longe de Deus. E, portanto, eles tinham sido levados para o cativeiro. Diga comigo, cativeiro. Eles tinham sido levados como prisioneiros para outra nação. E aqui, neste tempo, nesse contexto de Neemias, eles tinham sido permitidos voltar para casa, para poder reconstruir a cidade que o inimigo havia destruído. E eles estavam começando a reconstrução pelo templo, porque aquele lugar de adoração havia sido destruído. E aqui em Neemias eles acham o livro da lei. Eles acham a Bíblia e eles se sentam e começam a ler a Bíblia depois de anos de cativeiro, longe do Senhor. Eles de novo tiveram o privilégio de ter acesso ao livro da lei e eles começam a chorar. E aqui Neemias 8:10 diz assim: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que têm preparado. Quem gosta desse versículo? Essa parte é boa, né? Podem comer o que quiserem. Vamos ler o contexto da Bíblia, gente, para não virar pretexto, né? Este dia não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse dia consagrado ao nosso Senhor. É Neemias 8:10. 8:10. Agora vão e comam e bebam o que tiverem de melhor. Mande porções aos que não têm nada preparado, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Alegria, eles estavam felizes porque tinham reencontrado com a palavra. Hoje nós temos acesso à palavra, você tem acesso a Deus. Você consegue se lembrar de onde Deus te tirou? De como era a sua vida longe de Deus? Dos caminhos que você já fez, das escolhas que você já tomou. E o Senhor resgatou, e hoje nós temos a palavra. E Ele falou: a alegria do Senhor, não fiquem tristes mais, porque hoje nós podemos celebrar. Nós temos a palavra. A cidade está sendo reconstruída. O templo, o lugar de adoração do Senhor na sua vida. Talvez por decisões, por situações, durante um período de tempo, talvez esse lugar de adoração ruiu, como havia ruído
naquele povo, mas o Senhor reconstruiu. E eles acharam de novo. Agora eu quero ver os crentes que sabem ler a Bíblia. Sofonias 3,17. O Senhor seu Deus está em seu meio, e Ele é poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. O Senhor seu Deus está no meio de vocês e é poderoso para salvar, amém? Amém. Ele renovará no seu amor e se encherá de júbilo por causa de vocês. Ele fala assim, esse reencontro com a palavra, esse reencontro com Deus, a alegria por ter Deus, e ele diz assim, e o Senhor também se alegra por isso. Quando você hoje decidiu vir aqui adorar o Senhor, quando você se levanta de manhã e ora a Deus, abre a sua Bíblia, quando você decide dizer não a convites que não vêm do Senhor, quando você decide confiar, o Senhor também se alegra conosco, com cada um de nós. Ele é o motivo da nossa alegria. E você é o motivo da alegria do Senhor. A Joane estava comentando que uma vez o Espírito Santo trabalhando no coração do que ele sente quando vê alguém longe do Senhor. A própria Bíblia nos diz isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele se entristece. Ele se entristece quando nós andamos por caminhos longe do Senhor. Mas ele se alegra. Ele se alegra quando nós estamos com Ele. Quem quer receber a alegria e ser fonte de alegria para Deus? Amém? Eu quero alegrar, Senhor, o teu coração. A presença de Deus está em nós pelo Espírito Santo. Isaías 12, capítulo 6. Isaías 12, 6, a Bíblia diz, gritem bem alto. Uou! Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Sabe sobre quem Isaías estava profetizando? Que um dia um menino nasceria, viria Jesus, e Ele habitaria em nós, e hoje essa promessa já se cumpriu, porque ao Jesus morrer e ressuscitar, Ele nos deu o Espírito Santo, e a presença de Deus já está em nós, o Santo Deus já está no nosso meio, a promessa do Espírito Santo já se cumpriu, e por isso em Gálatas 5, 22 e 23, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é paz, amor e alegria. Muitos outros frutos, mas a alegria é fruto do Espírito Santo morando em nós. A alegria vem do Espírito Santo que habita nos nossos corações. Mas a pergunta que ficou foi: por que acontece que mesmo o Espírito Santo habitando em nós, a alegria sendo um fruto do Espírito Santo, nós já termos encontrado o livro que é a palavra de Deus, a promessa do Espírito Santo já se cumpriu, nós podemos ter o Espírito Santo habitando em nós. O que acontece? Que muitas vezes perdemos a alegria. Quem conhece a parábola das dracmas perdidas? Lucas capítulo 15, verso 8, 9 e 10. Diferente das parábolas do filho pródigo e da ovelha perdida, que o filho sai, a ovelha perdida fugiu, o filho pródigo
foi embora. Diferente disso, a parábola das dracmas, as dracmas perdidas estão dentro de casa. E olha o que diz o texto. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? Versículo 9. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que havia perdido. Versículo 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui, esse capítulo de Lucas 15 diz que o Senhor veio buscar o perdido. E às vezes o que se perdeu na nossa caminhada foi a alegria, foi a fé. O que se perde muitas vezes dentro de nós é o entusiasmo, é aquela espiritualidade contagiante. Quantos estão entendendo? Aquela espiritualidade, aquela alegria de servir a Deus, aquela alegria de servir o próximo, não apenas de vir à igreja, mas de viver o evangelho de maneira integral, onde quer que estejamos. E às vezes lá dentro de casa, vem a poeira, vem situações, vem o dia a dia, vem ladrões que vêm roubar a nossa alegria. E aqui, a Bíblia fala que aquela mulher, ela fala: perdi. Talvez você hoje está aqui: eita, eu acho que eu perdi esse trem. Acho que eu estou não estou tão alegre assim. Eu acho que aquela espiritualidade, aquela alegria, aquele regozijo das coisas de Deus. Então hoje o Senhor está trazendo essa palavra e está nos convidando: acende a lamparina. Vamos procurar. Vamos procurar. E diz que ela procurou até encontrar novamente aquela dracma. E quando ela encontrou, ela saiu vibrando de alegria. Um dos sinais, da evidência dessa alegria é o próprio evangelismo. É o próprio falar de Deus, é o próprio compartilhar, como as amigas da Joene, que saíam direto do culto para a casa dela. Oh, amiga, você precisa ir também, porque quando nós estamos cheios, nós transbordamos. Uma evidência dessa alegria é que a gente quer compartilhar, a gente quer ajudar, a gente quer que outros que estejam perdidos sejam encontrados. E talvez você já tenha essa alegria e você está aqui devido a essa alegria. Mas talvez o Senhor está te convidando hoje: vamos lá pegar a vassoura? Vamos lá ligar a luz, vamos procurar essa alegria. Porque ela está perdida aí. Ela continua dentro de você. Ela está dentro da casa. Ela está dentro da casa. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que existem situações que o inimigo coloca na nossa vida para nos roubar a alegria. Situações que o inimigo coloca na nossa vida para esconder a nossa dracma, para nos roubar da alegria. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lembra que a gente falou que existe um chamado, um mandamento? Ele falou assim como ele fala para orar, ele fala para ficar alegre. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todo tempo. Gratidão, o agradecimento, e algo que o inimigo usa para tentar nos roubar do lugar de alegria, é colocar uma lente de desânimo nos nossos olhos.
uma lente de murmuração. Quando a situação vem, quando o desafio vem, o inimigo quer nos convencer que Deus não foi fiel com você naquela situação. Quer convencer que as pessoas são assim mesmo, que não vale a pena continuar. Ele coloca o filtro. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Então, muitas vezes, conforme a gente vai deixando a alegria ir debaixo do tapete, debaixo do sofá, quem já perdeu alguma coisa assim, você foi fazer uma faxina, quando vê, você achou um negócio lá, que estava um tempão sumido. Alguém já passou por isso? O inimigo, ele vai jogando a alegria e colocando um filtro nas nossas vidas, colocando de murmuração. A gente acorda de manhã, a gente não, né? Outras pessoas, não essas que estão aqui, outras. A gente acorda de manhã, se está chovendo, a gente fala, ah, meu Deus. Ah, já está chovendo, essa Curitiba, meu Deus, não aguento o tempo, doenças respiratórias, né? Já vai lá, aí a gente já coloca aquela lente da reclamação e já vai para o serviço, já vai para a escola. Já aconteceu isso com vocês? Já coloca a lente ali, né? É igual o exemplo da louça suja, né? Quem gosta de lavar louça aqui? Mas a verdade é que se hoje você chegar lá na sua casa e você tiver uma louça para lavar, é porque você teve comida para comer. E aí a gente escolhe se a gente vai ter a lente da alegria pelas coisas que a gente tem. Sabe aquela pilha de roupa, né? Aí casa come grande assim, né? A pilha é maior ainda, né? Pilhona de roupa assim. Vai lá, as crianças vão crescendo, tem mais roupa ainda para lavar. Nós temos roupa. Então a gente pode escolher a lente que a gente tem. A gente pode escolher jogar alegria para debaixo do nosso tapete. Jogar alegria. A gente vai lá, ou a gente pode olhar para cada uma das situações e escolher. O que esse texto diz para a gente? Em tudo, deem graças. Em tudo sejam gratos. Em tudo sejam gratos. Eu estava vendo uma moça que está grávida e está de repouso, porque o médico falou que, né, não pode se movimentar, que o perigo para o bebê. E ela estava falando assim, pensa que bênção, que eu consegui, que o médico identificou isso, para que eu pudesse ficar aqui parada. Pense que bênção, né, que eu consegui licença no trabalho e estou aqui. Hoje mesmo nós estávamos vindo para a igreja e o Weber estava falando isso. Pensa que privilégio nós estamos indo para a igreja, falando para as crianças. Porque alguns queriam estar e não podem. Alguns estão no hospital, alguns estão enfermos, alguns estão em cama. Então, que a alegria, que os privilégios que nós temos possam falar mais alto do que dificuldades. Que eu tenho certeza que existem circunstâncias e desafios. Mas qual que vai estar lá na sua mesa? O arranjo bonito da alegria? Ou a tristeza, a murmuração e a reclamação? Qual você quer? A alegria superabunda na gratidão. Tem circunstâncias que vêm para roubar a nossa alegria. Tem circunstâncias que acontecem porque faz parte da vida. Problemas, desafios. Mas aí lembra que nós falamos, o inimigo ele quer se aproveitar daquilo para roubar a nossa esperança, para roubar a nossa fé,
para roubar a nossa alegria, o nosso ânimo, porque ele sabe que se ele rouba a nossa fé, o nosso ânimo, nós não vamos sair contando para os outros acerca de Jesus. Então ele trabalha em nós, o inimigo. Só que Abacuque, ele nos conta algo. Tem até músicas que falam isso. Eu sempre que eu ouço Abacuque 3, do 17 ao 18, Abacuque 3, 17, eu penso, gente, é bonito de cantar e é desafiador de viver. Né? Tem coisas que a gente canta, né? Tem uma música agora bem conhecida, não sei se o pessoal jovem ali dos jovens, ali o Alex que é dos jovens, o pessoal que é dos jovens, ali o Sidney, sabe, né? Que é a tua alegria, que é do Drops. Não vou cantar. Se vocês quiserem cantar, vocês cantam aqui. Abacuque 3, 17, 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Abacuque 3:18. Próximo versículo. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto a minha salvação. Ainda que não floresça. Então, as circunstâncias, a gente tem estações, falamos sobre isso. Tem estações de colheita e tem estações que você vai lá no pé e não tem fruto. Mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Colocar a fonte da nossa alegria no Senhor e não nas circunstâncias. Irmã, irmão, se nós colocarmos a fonte da nossa vida em pessoas, em circunstância, em política, em tudo, nós vamos nos entristecer. Se a gente ligar a TV e assistir jornal, a gente vai se entristecer. Se a gente vai conversar com as pessoas, mas se o nosso coração estiver olhando para Deus, nós seremos sustentados na alegria que vem dEle. Sustentados, eu exulto, eu me alegro em quê? No Senhor. E exulto o Deus da minha salvação. Então o inimigo vai tentar usar circunstâncias para roubar a sua alegria. Ele tenta usar brigas para tirar a nossa alegria. Conflitos em relacionamento. Acredita? Paulo elogia um monte a igreja de Filipenses. Filipenses era uma igreja top, uma igreja que apoiava Paulo, que não abandonou ele mesmo nos momentos difíceis. Mas abra lá em Filipenses 4:2. Abra lá, Filipenses 4:2. Fala, não posso acreditar, até tu, Filipenses. Não dá. Ele diz assim, ó. Peço a Evódia e peço a Sintique, eram duas mulheres, tá? Que no Senhor tem o mesmo modo de pensar, versículo 3. Peço também a vocês... Ah, não, acho que era ali mesmo. Esse daqui também fala. Ah, não, é aqui, continuação, tá certo. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra no livro da vida. O que aconteceu? Eram duas irmãs da igreja, que eram cooperadoras na igreja. Você acredita nisso? E as irmãs não é irmã de sangue, é irmãs assim, da igreja. Duas cooperadoras. E elas estavam brigando uma com a outra? Capaz. A igreja, e sabe quem era o pastor da igreja? O Paulo. Imagine nós aqui, né? Ele falou assim, eu vou pedir para o meu companheiro para ajudar, porque elas eram muito importantes ali para aquela comunidade. Então ele escreveu que era importante que elas resolvessem aquele conflito.
porque aquele conflito estava atrapalhando ali a situação. E assim acontece conosco. Às vezes a gente está feliz, fala, nossa, voltei a estar, estou vindo aqui. A gente conversando essa semana aqui com o Marcelo e Louise, né, sobre eles estão aqui congregando com a gente. Eu falei, mas a nossa igreja, mas estou avisando, tem muita coisa boa, mas também temos um problema, como, né, qualquer igreja e tal, né? Claro que eles já sabiam disso, obviamente, mas por quê? Porque às vezes a gente vem com aquela alegria, eu quero servir a Deus e tal, e a gente se depara com uma Evódia. Pensa o nome. Se alguém quiser te encher as paciências, você fala, ô Evódia, xingamento gospel, né? Ô sua Evódia, em nome de Jesus, para com isso. Né? A gente está servindo a Deus, está querendo fazer as coisas de Deus, está lá, e aí... E elas eram cooperadoras, elas não eram ímpias. Elas eram firmes na igreja. Mas eu creio em nome de Jesus que deu tudo certo lá. Se Paulo escreveu ali, é que deu certo, em nome de Jesus. Qual é a mensagem? Lembra que o inimigo, ele quer esconder a alegria, quer nos roubar. Aí às vezes a gente vai, aí a gente entra numa escala, aí a pessoa já falta, aí me deixa a gente na mão e fala, né mesmo, não dá certo esse negócio não. Vou largar, não, já perde a alegria, né? Como diz, já perde a graça. Mas não deixe o inimigo usar situações, seja no trabalho, na família, na igreja, na vizinhança, no seu condomínio, para te roubar a alegria e para roubar o posicionamento que Deus tem para você. Aqui quando Deus fala para essas duas senhoras, Ele está falando assim, isso está atrapalhando o que eu quero fazer na tua vida e na minha igreja. Para com isso. Não deixe que isso roube a sua alegria. E aí, Ele continua ali no capítulo. Vamos continuar ali a leitura de Filipenses 4, agora vamos para o Filipenses 4:4. Foi o primeiro texto que a gente começou a ler. Alegrem-se no Senhor. Então ele fala do conflito que estava tendo na igreja, e é esse o contexto. Aí ele fala, alegrem-se. Alegrem-se, não deixe que isso roube de vocês a alegria. E aí continua o texto, vamos ler lá. Verso 5, Filipenses 4, verso 5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Algumas traduções vão dizer, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês pela oração, pela súplica com ações de graça. A ansiedade é um ladrão de alegria. As preocupações são ladrões da nossa alegria. A gente fala, eu estou feliz, mas aí eu lembro daquele boleto, aí eu lembro daquele compromisso, aí eu penso que eu tenho que resolver um conflito, eu penso que eu tenho que encontrar alguém, que vou ter que lidar com uma situação. As preocupações, elas roubam a alegria, mas aqui a palavra está nos trazendo exatamente isso. Fiquem alegres e não fiquem preocupados. Irmãos, uma fonte de preocupação, de ansiedade e algo que rouba a alegria de muitos é o amor ao dinheiro, é o materialismo. Porque a gente olha e fala assim, como é que eu estou alegre se... Aí você fala o que você ainda não conseguiu comprar. Como é que eu vou estar alegre se eu estou morando de aluguel? Como é que eu vou ficar alegre se eu tive que fazer o cartão do Uber lá, de tanto que eu uso o Uber, porque eu estou sem carro? Como é que eu vou estar alegre se eu tomo esse remédio? Como é que eu estou alegre se... E a gente vai falar várias situações, e muitas dessas situações são ligadas a questões materiais, que muitas vezes são lícitas a gente querer. Está errado eu querer uma casa?
Está errado eu querer ter um carro? Está errado eu querer uma viagem? Não, tudo isso são coisas boas. Mas o não ter isso não pode roubar a alegria. Porque a fonte da minha alegria não é aquilo que eu possuo de bens materiais. Não é a sua conta bancária. Não é o seu diagnóstico. A fonte da nossa alegria é o fato de que o Senhor nos encontrou quando nós estávamos comendo comida de porcos. Ele nos resgatou, nos aceitou de novo, nos perdoou e já preparou uma morada para nós no céu. Ninguém é sem teto aqui. O Senhor já preparou uma morada. Ele falou: não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes. Na casa do meu Pai há muitas moradas. A nossa fonte da alegria deve estar em servir ao Senhor, em estar com Ele, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas não é isso que deve balizar nem a sua fé, nem a sua alegria, nem o seu ânimo de servir a Deus, nem a sua dedicação, a sua fidelidade, as coisas que Deus te chamar. Em nome de Jesus. E para terminarmos, Salmo 51. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Devolve-me a alegria da salvação. Você pode dizer isso? Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Pronto a obedecer. Deus criou o jardim perfeito do Éden para o ser humano viver sempre alegre. Mas o pecado transformou o jardim em deserto. Mas Jesus veio e foi até o deserto e enfrentou o inimigo para que a alegria pudesse ser restituída. Mas, amado, presta atenção. Você é aquela mulher da dracma que foi lá procurar e achou. E agora o Senhor te convida a guardar num lugar seguro, para que o inimigo não possa a qualquer momento ficar brincando. O Senhor diz: não se acostume com a tristeza. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Guarde essa alegria, para que depois de chorar, porque se precisar chore, mas para que depois de chorar